Poucos anos após o decamilênio, na Ecumenópole conhecida como Ravnica, uma vasta cidade fragmentada entre 10 poderosas guildas que lutam constantemente por controle e influência. O clero de uma catedral Orzhov desconfia de atividades suspeitas acontecendo durante a noite e decide contatar seus superiores. Uma equipe é formada para investigar o local e descobre cultistas realizando rituais para invocar seres monstruosos. Em meio ao caos, um misterioso artefato é roubado da catedral por uma pessoa desconhecida. Um violento assalto ao banco Vizkopa, o maior banco da cidade, ocorre no dia seguinte durante um leilão. Na ocasião, os assaltantes roubam um dos itens do leilão, denominado a Placa dos 10. Representantes de todas as guildas se reúnem em um esforço conjunto para tentar montar esquadrões responsáveis por investigar e neutralizar os culpados pelos acontecimentos dos últimos dias. Uma organização chamada O Culto de Yor. Os remanescentes de uma das equipes de combate ao culto neutralizam um dos integrantes do ataque ao banco, um necromante em uma tubulação Izzet, abandonada nas redondezas da faixa dos escombros. O culto de Yor, liderado por um indivíduo conhecido somente como o Homem de Máscara, possui 5 generais aos quais se refere como herdeiros. Poucas horas depois da neutralização do necromante, esse grupo tem o primeiro contato com um dos herdeiros do culto, Etraxa, a Sádica, suposta integrante também do enxame Golgari. É descoberto que a Tábua dos 10 foi roubada do culto de Yor por membros da Gangue do Krenko, uma facção criminosa de goblins. No entanto, o líder do culto em pessoa, agora revelado como Deimos, recupera com facilidade o artefato. Uma das figuras mais importantes do sindicato Orzhov, Emérios II, contrata uma equipe para emboscar mais um dos herdeiros em uma tentativa de invasão à sua mansão, iniciando seus esforços contra o culto de Yor e o mais novo aliado do mesmo, um grupo terrorista conhecido como Goryeo. Emérios II revela que descobriu o objetivo do culto de Yor, obter 5 artefatos de extremo poder, as Moxes. Emérios também revela que é detentor de uma das Moxes, a Mox Branca. Além disso, Emérios revela que o objetivo final do culto é destruir as 10 guildas de Ravnica e libertar as criaturas supostamente chamadas por eles de deuses esquecidos, os Nephilim. Ocorre o ataque à mansão. É descoberto que um dos herdeiros, chamado Praga, já possui uma das Moxes, a Mox Preta. Praga, herdeiro conhecido como A Espada e atual comandante dos Goryeo, ataca a mansão juntamente com um Nephilim. Depois de lutarem com Praga, um dos integrantes do grupo tem sua alma transportada para um lugar chamado Agiren, o Distrito Fantasma. Um residente do local revela que lá ficam as almas dos mortos da cidade que ainda possuem pendências no plano material. Após o ataque à mansão, o grupo se dirige para uma taverna nos limites da cidade. Lá, Maggie, dona da taverna, revela para um dos membros do grupo que é a atual guardiã da Mox Vermelha. Buscando adquirir mais informações sobre o culto, as Moxes e todo o mistério, o grupo se encaminha para a Torre da Esfinge, um lugar que prometia sabedoria infinita para quem chegasse ao seu fim. Informações são reveladas dentro da torre sobre o objetivo de Emérios com a destruição do culto, seu envolvimento com os Boros para a criação de soldados poderosos e perfeitamente obedientes. Além disso, são descobertas rotas sendo utilizadas pelos Goryeo para deslocar agentes do culto de Yor até a mansão de Emérios. 44 dias após o último contato com o grupo que estava mais perto de descobrir as reais intenções do culto, a Liga Izzet decide montar mais um esquadrão independente,
Este que estava encarregado de investigar um biomante no conluio Simic, supostamente envolvido com o culto de Yor. O biomante é capturado e ele revela que um exército de clones bioquímicos foi encomendado pelo culto de Yor. Este que está contido em um dispositivo do tamanho de um pequeno cubo. O dispositivo é chamado de A Armada e duplica seu conteúdo após um período de tempo indeterminado. A sede da Liga Izzet é atacada e pânico é gerado. O biomante capturado é carbonizado. É suspeito que esse ato foi realizado em tom de queima de arquivo. A Liga Izzet declara publicamente estar em guerra contra o culto de Yor. Uma nova suspeita do culto é descoberta. Uma membra da guilda Rakdos, Melissa Hellbent. As informações obtidas pela Liga Izzet também apontam que Melissa é quem está em posse da armada. Após uma longa caçada a Melissa, um novo herdeiro se revela, Kurt, o Punho, membro dos clãs Gru. Kurt elimina Melissa após seu fracasso e luta contra o prodígio e segundo em comando da Liga Izzet, Hal Zarek, destruindo boa parte de um bairro de Ravnica no processo. Após a batalha, Hal Zarek recupera a armada, mesmo ferido depois do embate com Kurt. O novo esquadrão, em seu dia de folga, decide ajudar um anão chamado Bombop, que estava à procura de ajuda na sede da Legião Boros para procurar por sua antiga chefe, a dona da taverna nos limites da cidade, Meg. O esquadrão desce aos esgotos de Ravnica à procura de Meg, e no caminho resgata um grupo de anões que estavam sendo utilizados como experimentos pelos Goryu a fim de testar novos e poderosos venenos. O grupo descobre onde Meg está aprisionada, uma sala de sacrifício, sendo morta ritualisticamente por Praga, chamado de Mordecai por Bombop, que revela o mesmo como sendo filho de Meg. Após um confronto com Praga, o grupo decide bater em retirada em frente ao poder avassalador da Mox Preta. Mordecai então retira sua máscara, revelando as marcas do passado, em que sua mãe, Meg, na época conhecida como a Anja Magda, entregou o próprio filho para os experimentos inumanos de Emérios II. Em um ato de vingança, Praga arranca o coração de sua mãe e queima seu corpo juntamente com Bombop. O ato hediondo é sentido por todas as anjas de Ravnica ao mesmo tempo, compartilhando a dor de sua antiga companheira com todas elas. Este dia seria conhecido como a Chuva de Lágrimas. Ao escapar dos esgotos de Ravnica, o grupo se dirige à base da Legião Boros, pois também carregava feridos do embate com o herdeiro. Ao vasculharem os pertences do anão Bombop, entregues a eles antes do mesmo se sacrificar, o grupo tem uma surpresa: a Mox Vermelha. A Mox Vermelha é entregue em pessoa à líder dos Boros, a Anja Aurélia. Hal Zarek também participa da negociação. A Legião Boros diz que irá agir contra o culto após a morte de Magda, e afirma que irá com força total. Os aventureiros partem em direção à faixa dos escombros em procura de flores que podem auxiliar no tratamento dos feridos trazidos do combate contra a praga. Lá eles decidem auxiliar um dos clãs Gru, que está lentamente definhando graças a uma horda de zumbis que permeia seu acampamento. Com a ajuda de uma peculiar cientista Izzet conhecida como Nivi Zarek, irmã gêmea de Hal, o grupo consegue acesso a uma bomba que poderá colapsar a tubulação Izzet, da qual a horda de zumbis parece estar se originando. Com um plano curiosamente eficaz, embora não tão seguro, o grupo consegue colapsar a entrada da tubulação, salvando o clã e garantindo um poderoso aliado em batalhas futuras. Emérios II, após descobrir a localização secreta do culto, reúne guerreiros selecionados para uma última ofensiva contra os Goryu em seu covil. Essa ofensiva é nomeada como Cólera de Deus. Antes do fatídico dia do assalto, uma invasão a uma prisão de segurança máxima do Senado Azorius acontece, libertando perigosos detentos, além de causar uma rebelião caótica. Os culpados ainda não foram identificados e presos pela guilda.
Enquanto isso, os pacíficos monges do Dragão de Lótus, um mosteiro que reside dentro de um semiplano aprisionado em uma garrafa, entram em desacordo com algumas decisões que seu líder, o Supremo Monge Paisho, vem tomando. O tão aguardado Dia da Cólera de Deus chega. Com ele, uma invasão de múltiplas frontes acontece, com todo o exército de Emérios, composto por diversos grupos e indivíduos poderosos de Ravnica. Os Górios são devastados e perseguidos até um portal que liga o mundo físico à dimensão de Agiren. Com os poderes da Mox Branca, Emérios II protege e leva o grupo da Cólera de Deus até Agiren, com o pretexto de eliminar o restante dos membros dos Gório e finalmente terminar a incursão. Ao atravessarem o portal, os membros do exército de Emérios II são espalhados pela dimensão de Agiren. Lá, um pequeno grupo se junta para eliminar uma outra ameaça. O espírito de um dos antigos líderes de guilda se juntou com o fundador dos Gório em um plano maligno para criar uma nova Mox Preta e assim juntar Agiren novamente ao plano físico. O grupo sai vitorioso, salvando Ravnica, embora o contato com a energia da Protomox tenha deixado os heróis em situação de emergência. Porém, antes do confronto final com o atual chefe dos Gório, Praga, Emérios II se revela como um aliado do culto, desfazendo a proteção que envolvia os membros da Cólera, deixando-os desprotegidos contra a energia consumidora de Agiren. Quase todos os membros são completamente destruídos, com exceção de um pequeno grupo protegido por Victor, filho de Emérios II, que não consegue acreditar na traição de seu pai.